Olá a todos, eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, sou homeopata, fisioterapeuta e estamos aqui continuando a nossa websérie, né? Nós estamos falando da família Ferro e nós vamos falar sobre os remédios homeopáticos à base de ferro, quais são as características físicas, né? Olha, são muitas, então a gente vai fazer um resuminho para não ficar muito grande, muito pesado, né? Que às vezes o mais importante é você, uma vez detectado as características mentais, a gente vai lá fazer uma checagem no físico, porque a gente não guarda tudo. Mas vale chamar a atenção para algumas características, né, do ferro. Bom, nós já sabemos de antemão que o ferro ele é muito importante para anemias. Né? Isso é quase que um correlato, né? A gente pensa em ferro, a gente já pensa em sangue, em anemia, tal. Isso está bastante aprendido, bastante difundido. Então, os remédios de ferro têm uma vulnerabilidade, principalmente à direita, piora com frio, principalmente quando o frio aumenta, então eles têm uma sensibilidade ao frio, mas também pode ter ondas de calor. Vamos lembrar os metais, né? Os metais, eles são materiais que eles absorvem muito o que está em volta. Então, se está muito calor, eles aquecem. Se está muito frio, a hora que você pega na peça, a peça está fria. Então, eles são muito suscetíveis a mudanças de ambiente. E com pessoas que vibram em ferro, isso não é muito diferente. Horário de agravamento, às 3 horas da manhã. Eu vou até fazer um adendo aqui. Quem de nós que vive na sociedade que vivemos hoje, muitas vezes não acorda exatamente 3 horas da manhã? É um horário que muita gente acorda. E o ferro é um elemento que a gente precisa muito, é bastante abundância da natureza e que a gente usa muito. Então, se a gente não conseguir consumir a quantidade de ferro que a gente necessita, ou nós estamos em vigência de alguma informação, vai faltar ferro para o transporte de oxigênio, ou às vezes para o transporte de elétrons lá na célula. Então, se você tiver com esse ferro que não está trabalhando muito bem, né, no seu organismo, fique atento a essa dica, acordar às 3 horas da manhã. Pessoas que queixam, eu acordo todo dia, quando eu vejo são 3 horas da manhã. Dê uma olhada no ferro. Olha só que coisa interessante, as pessoas que vibram em ferro, elas têm desejo por tomate, ao mesmo tempo, eles têm aversões. Lembrando que desejo e aversão são duas facetas de uma mesma moeda. Então, uma pessoa que ama tomate e uma que odeia tomate podem estar, sim, vibrando em ferro. Desejo de carne, nós sabemos que carne tem uma quantidade de ferro muito grande. Aversões ao ovo, tomate e nozes. Piora, né, muitas vezes com o próprio ovo, né, a pessoa meio alérgica ao ovo, né, tomate não cai tão bem, gosta só do molho de tomate, mas não gosta muito do tomate, né, gosta de um azedo, mas o azedo não cai tão bem, o chá também não é tão muito redondo, não cai bem com cerveja, não cai bem com gordura e excesso de carne também não vai muito bem. As menstruações das mulheres são abundantes, de coágulos grandes, e o sono pode vir com alterado, né? Podemos apresentar insônia. Insônia, gente, é algo que está na nossa sociedade, né? Outro dia eu vi 70% das pessoas podem ter insônia. Então, a gente pensa na melatonina, atualmente a gente pensa até no magnésio, né? Já há uma certa sofisticação nisso. Vamos pensar em ferro também? Né? Vamos pensar em ferro. Então, acho que queixas de insônia vale a pena pensarmos nisso, em ferro também. São pessoas que estão tão fracas, às vezes tão depletadas de energia, que nem para dormir elas têm energia. Então, no estado físico, são pessoas que melhoram com o movimento, porém com o movimento mais lento,
e pioram com o esforço. Sensibilidade a barulho, né, e farfalhar de papéis. Queixas principais. Bom, foi câncer, né? Câncer tem diversas causas, vamos assim dizer, né? É uma doença que, para se formar no organismo, a gente precisa de muitas facetas. Acho que vale a pena a gente lembrar que uma das facetas pode ser o ferro, porque eles vão até a exaustão. Né? Na exaustão, o organismo fica muito ácido, ele não consegue transportar elétrons. Então, acho que a gente tem que pensar em ferro também. Paralisias, né? Informação, transporte de elétrons, enfim. Né, tem uma certa vertigem que piora ao vir ou piora ao se levantar. Você fala é recorrente, conjuntivite, problemas oculares, né? Inflamações oculares, bochechas vermelhas, principalmente após o vinho, tosse com muco, bom, anemia, né? Essa anemia ela pode estar associada com pressão baixa ou pressão alta, ou seja, ferro provavelmente é um remédio que a gente precisa parar para pensar numa pessoa que tem queixa de pressão arterial. Tenho pressão arterial alta, não consigo dormir, estou sem energia, estou cansado. Pensa no ferro. Acometimentos hepáticos, incluindo cirrose e câncer. Aqui vai um adendo que eu já estava pensando em falar, já estava deixando de lado, mas aqui não tem jeito. Na medicina chinesa, o fígado, ele é um órgão, vamos assim dizer, retentor, né, de sangue. E o sangue é um grande retentor de ferro. Né? Então, o que acontece? O hepático tem muita ligação com o sangue, que tem muita ligação com o ferro, portanto. Então, lembra que lá na medicina chinesa as pessoas falam assim, nossa, ela é uma pessoa sanguínea, uma pessoa avermelhada, uma pessoa brava. Ah, se é uma pessoa brava é porque o fígado está alterado. Então, muito bem, a gente viu que o ferro, lá no nosso vídeo anterior, que são pessoas altamente irritáveis. Portanto, há uma ligação, né, do elemento ferro com o elemento fígado também. Mas aqui é um fígado fraco, deficiente, que não está conseguindo fazer a tarefa dele, e um fígado inflamado também. Então, queixas hepáticas de irritabilidade, principalmente, vamos pensar no ferro também. Então, eles podem apresentar acometimento hepáticos, diabetes, diarreia, artrites, problema nos ombros, carrega muita coisa, né, nas costas, pés inquietos. Pés inquietos chama atenção, faça um diagnóstico diferencial aqui com medorrino, eczemas, né, problemas de pele. Enfim, gente, olha, bastante coisa, mas a gente chama atenção do fígado também, vamos levar em consideração, sim, o ferro, né? O fígado, vamos pensar em um fígado que não está trabalhando direito, vamos pensar em queixas de fraqueza, palidez, problemas de pressão, ora pressão alta, ora pressão baixa, né? Pés inquietos, pessoas insones. Acho que vale a pena a gente pensar em ferro também. Aí aqui o diagnóstico diferencial de outros remédios, que foi levantado por Ian Schouten, né? Então, todos os remédios da série ferro, eles são um pouco parecidos, estágio 8 da tabela periódica, arnica, os cádmios, os cálcios, rumex, enxofre, também chamam atenção para nos vômica, né? Nos vômica eu também acho um remédio muito parecido com a família ferro, né? Vamos colocar dessa forma. Muito bem. Olha que riqueza. Nós, homeopatas, vamos colocar mais ferro nas nossas prescrições? Então, vamos falar agora de cada um dos remédios para ajudar a gente a colocar o ferro mais nas nossas prescrições, para os nossos pacientes aí serem beneficiados. Ok?
Você quer ver os próximos remédios? Então fica aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.